Abençoados e abençoadas, nesta tarde chuvosa de terça-feira, último dia de novembro. Amanhã já estaremos iniciando o último mês do ano, dezembro. E assim nós vamos, seguindo, caminhando e prosseguindo e avançando no Evangelho da graça de Deus, amando cada vez mais uns aos outros, não de lábios, mas de coração, respeitando a todos e a todos. E o tema de hoje é sobre o amor, sobre o tema quer amar a Deus, ame o próximo. E eu quero fundamentar isto na epístola de João, a primeira, no capítulo 4, no versículo 20, que diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Queridos, é um tema muito importante. Eu aconselharia você que ouvisse o vídeo ou assistisse o vídeo até o final. Porque muitos, eles apenas vê o tema e dali já descarta, já fazem as suas críticas, tiram as suas conclusões. E é assim que acontece com muitos, principalmente aqueles que não são do Evangelho da graça de Deus, que são do sistema religioso. Já vão dando dislike, já vão fazendo as suas críticas e tirando as suas conclusões precipitadas. Então, assista até o final. Quer amar a Deus? Ame o próximo. Amar ao próximo envolve entrega. Você não tem como amar o próximo se você não se entregar, se você não dar de si, porque amar inclui entrega, atenção às necessidades e também tolerância. É muito comum a gente ver pessoas, principalmente no sistema religioso, nas instituições religiosas, seja lá as quais forem, dizer que ama. Mas na prática a gente vê que isto não acontece como deveria, na verdade, acontecer. Amar ao próximo é demonstrar amor, é ter empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa. É não querer fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Isso é amar. É entender as suas dificuldades e oferecer ajuda. Não é sair logo criticando. Não quero nem saber, não quero nem ouvir, é problema seu. Isso não me cabe, eu não tenho nada a ver com isso. É assim que muitos religiosos se comportam e dizem que amam a Deus. Há um Deus que é espírito, que nós não vemos. E se o próximo que ele vê, ele não ama, como pode amar a Deus que ele não vê? Deus é espírito. Nós não vemos, mas cremos que ele existe. Amar o próximo é agir para o bem daquela pessoa sem aguardar nada em troca. Quantas pessoas ajudam esperando receber algo em troca? Isso não era amar o próximo. Tudo quanto fazemos
pelo nosso próximo, nós não devemos esperar receber nada em troca. Então, quando Deus disse amar como a nós mesmos, é o amor que as pessoas têm por si mesmo, para ter amor próprio. Não significa que a pessoa devam ter sempre seus desejos satisfeitos, ser egoísta, pisar os outros. Deus quer que o Espírito desempenhe a função de nutrir o nosso amor para com as pessoas. O Espírito nos fará sentir cheios de bondade, de caridade e paciência. É assim que o Espírito Santo, que habita no nosso espírito, ele age em nós. Por isso que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ter paciência, temos que ter amor, temos que ter caridade, bondade, uns para com os outros. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é Cristo habitar em nós. Se Ele habita em nós, independente do que as pessoas sejam, independente do que as pessoas pensam, temos que amá-las, mesmo que os nossos pensamentos sejam diferentes, mesmo que elas agem de forma diferente da nossa, nós temos que amá-las, considerá-las, respeitá-las, tolerá-las. Isso faz parte do amor de Deus que está contido em nós. Amemo-nos, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Como você diz que conhece a Deus se você não ama o seu próximo? Se você não respeita o seu próximo naquilo que ele pensa, naquilo que ele é, por ser diferente de você, por agir diferente de você. Aquele que não ama, não conhece e nem tampouco o ama. Porque amar como a si mesmo. E então, se ela não ama o próximo, ela não se ama, ela não tem amor próprio. Deus é amor. A verdadeira religião é o amor. Não adianta você ser um frequentador desses lugares, ir à igreja quase que diariamente, não perder uma de suas reuniões, fazer parte do hall de membro, ser batizada, participar dos rituais, das liturgias e dos cerimoniais. Nada disso adianta se você não ama o próximo, se você não respeita, se você não tolera, se você não tem bondade e caridade para com os outros. A verdadeira religião é o amor, outra não há. Qualquer coisa que se pregue e induza a atos diferentes não é de Deus. Você pode ser o que você acha que deve ser. Você pode ter a posição que você tiver. Você pode achar que é tão importante dentro desse seu contexto religioso, fazendo, aspas, as obras que você diz que faz, quando na verdade a sua vida na prática não retrata o amor para com as outras pessoas. Você faz acepção de pessoas,
Você trata pessoas de forma e de modo diferente. Você tem o seu grupo, você tem o seu métier, e nem todos podem participar desse seu métier. Nesses lugares aonde você frequenta, quantas pessoas estão ali há tantos anos e você nunca conversou com elas, não as conhece, não sabe os seus nomes, porque essas pessoas não te interessam, mesmo comungando da mesma fé que você comunga e sendo frequentador do mesmo lugar que você frequenta. Isto não pode ser chamado de religião. Deus tem muitos nomes, e em todos os nomes que Deus tem, em todos Ele é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é tolerância, Deus é luz, Deus é acolhimento. Se você não colhe as pessoas, você não ama. Se você não tolera as pessoas, você não ama. Se você faz acepção de pessoas, você não ama. E então, a sua religiosidade para nada serve, para nada importa. O primeiro ensinamento é: amai-vos uns aos outros como vos amei. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Não adianta práticas, não adianta rudimentos, não adianta preceitos de homens, não adianta liturgia, não adianta rituais, nada dessas coisas adianta se você não ama o próximo. Porque o primeiro mandamento de Deus é amar uns aos outros como vos ameis. Uns aos outros quer dizer a todos. Não pode fazer acepção, não pode haver separação. A qualquer um, todos nós temos que amar, independente da práticas que as pessoas fazem. Não importa as suas condições sociais, as suas condições econômicas, as suas condições financeiras. Se elas pensam diferente de nós, se elas praticam um outro tipo de religião, nada disso importa. Temos que amá-las, porque Deus é amor, Deus é luz, Deus é tolerância, Deus é acolhimento. Com erros e acertos, precisamos amar essas pessoas. Imagine Deus, em seu enorme poder, lá no alto do monte, escolhendo a quem amar. Vou amar aquela ali. Aquela ali eu vou amar. Aquela outra ali vestida de mãe de santo, não. Tira ela para fora. Ela não pode fazer parte desse meio em que nós estamos. Aquele homossexual ali, não vou amar também não. Tira ele da fila, ele não pode estar entre nós. O segundo aí à esquerda, pergunta aí a ele, qual é a religião dele? Ele é espírita, ele pensa diferente de nós, ele não é um de nós. Coloca ele no fim da fila e depois eu vou pensar se eu o amo ou não. Querido, Deus não é exclusão, como fazem os religiosos. As religiões fazem acepção de pessoas. Os líderes religiosos fazem acepção de pessoas. Eles não tratam todos de igual modo. Eles valorizam muito a posição social de cada um nesses lugares.
aquele que dizima mais, aquele que contribui mais, aquele que participa mais, aqueles que falam as suas linguagens. Esses são mais valorizados do que os outros. Isso é acepção de pessoas, isso não é amor. Deus é para todos, não para quem segue essa ou aquela fé. A ordem de Deus é amar a todos, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Independente do que o próximo pensa, de suas posições, seja quais forem, de suas crenças e religiões. Amar com peito aberto, sabendo que o outro não sou eu e nunca será você, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas mesmo assim, Deus nos amou, mas mesmo assim, Deus nos ama. Eles precisam ser respeitados. Sejam lá o que elas forem, pobres, ricos, pretos, brancos. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, a sua fé, não importa a sua posição na sociedade, temos que respeitá-los, porque Deus é amor e o seu mandamento é amar uns aos outros. Essa é a grande dificuldade da coisa. Essa é a grande dificuldade. Mas esse é o maior desafio. Se gosta, muitos respeitam. Se não gosta, não respeitam, fazem acepção de pessoas. Mas deveria respeitar também, mesmo não gostando. Querido, reme seu barco. Leve a sua vida em paz. Ajude quem puder e nunca afunde o barco dos outros, porque esses não fazem parte do seu meio, do seu convívio. Esses não pensam como você pensa e não agem como você age. Respeite e ame uns aos outros. Deus é amor. E por ser amor, Deus acolhe, Deus entende, Deus ajuda e Deus integra as pessoas. Porque Ele é amor. Onde há amor, a dor se aquieta. A alma respira aliviada. Deus põe a mesa para quem ama. E para os que ainda não aprenderam a amar, Deus também põe a mesa, porque Deus é amor. Minhas diferenças com a sua não nos coloca em retas paralelas. Não somos inimigos, não somos adversários. Somos amigos, somos irmãos. Não precisam nos afastar. Diferença é soma. Diferença é tempero. Mistura de ideias. Debate. Tenho faltas, vazios. E seu Deus em mim me acrescenta. E me faz melhor. E assim que eles vão se sentir. Quando as pessoas começarem a ver Deus em nós. As pessoas precisam ver Deus em nós. Por isso que Paulo, o apóstolo, disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Você não pode fazer acepção de pessoas. Não deve agredir as pessoas. Nada justifica a agressão. Se Deus que é Deus e respeita, quem somos nós para julgar e fazer distinção? Quem nós pensamos que somos?
E quem age diferente não pertence a Deus, não são de Deus. Me lembra lá no episódio da cruz, quando Cristo Nazareno estava para ser crucificado. E muitas pessoas estavam ali diante daquele ato. E o Cristo Nazareno diz: Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Ele estava perdoando aqueles que mandaram prendê-lo. Ele estava perdoando aqueles que optaram para que Barrabás fosse solto. Ele estava perdoando aqueles que o apedrejaram. Ele estava perdoando aqueles que o crucificaram. Ele estava perdoando aqueles soldados romanos que os transpassaram com a lança. Ele estava perdoando a todos, dizendo: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos perdoar sempre aqueles que muitas das vezes se comportam como nossos inimigos, aqueles que nos atacam, aqueles que nos procuram atingir. Temos que sempre perdoá-los. Isso é cristianismo. Isso é viver o evangelho do Cristo ressurreto. Isso é viver o evangelho do Cristo crucificado. Eu vivi durante quase 50 anos no sistema religioso, em uma denominação evangélica. Sempre fui respeitado. As pessoas gostavam dos meus ensinos, das minhas pregações, demonstravam serem meus amigos. E quando eu decidi, há 5 anos atrás, romper com esse sistema religioso, muitos viraram meus inimigos, fogem de mim, me chamam de herege, não querem se aproximar mais de mim, não me querem como amigos, me tiraram de suas redes sociais, falam de mim porque alguns poucos se aproximam de mim, diz fulano, disse isso de você. Porque hoje eu prego o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Cristo ressurreto, o evangelho do Cristo ressuscitado. Porque hoje eu não pratico mais rituais, mais liturgias, não ando mais nos preceitos dos homens, nas práticas da lei mosaica, nesse evangelho do Cristo Nazareno, dentro das instituições religiosas. Mas hoje, porque prego o evangelho da graça de Deus revelado a Paulo, o apóstolo dos gentios, sofro perseguições. Aonde está o amor dessas pessoas ao próximo? Ou porventura eu não sou mais seu próximo? Queridos, vamos lutar com as armas que temos, mas menos chicote. Vamos ter mais perdão e menos dedo apontado para os outros. Vamos abraçar mais. Vamos amar cada vez mais uns aos outros. Vamos praticar o amor de Deus que está em cada um de nós. Que nós fruímos esse amor de Deus. Vamos ter menos olhares espinhentos, mas vamos ter mais compreensão. Vamos entender aquele drogado, vamos entender aquela pessoa que não pertence à mesma fé que nós pertencemos, porque ela segue uma religião diferente. Vamos respeitá-las, vamos compreender, vamos amá-las, porque Deus é amor. Vamos deixar de estar preocupado com coisas desta vida, com coisas materiais, querendo cada vez mais ter, querendo cada vez mais possuir, mas vamos procurar encher mais de amor, o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Sabe por quê? Porque sem amor nada somos.
porque sem amor nada nos resta. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Se você quer amar a Deus, ame o próximo. Pense no próximo. Respeite o próximo, acolhe o próximo, tenha tolerância para com o próximo, procure ajudar o próximo. Faça isso. Esta é a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus. De nada adianta tudo isto que nós vemos por aí, se não há amor de uns para com os outros. Lembre-se que o amor de Deus, lembre-se que o primeiro mandamento dele é esse: amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Fica aí esta palavra. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.